Brasil. E, por fim, vou falar sobre as medidas que foram adotadas esse ano e quais são as perspectivas daqui para frente. Então, vamos lá. O que é o Sistema Interligado Nacional? Ele é esse sistema da figura aqui, que é da dimensão do Brasil, né? E ele tem alguns sistemas isolados ainda, principalmente aqui no Amazonas. O estado de Roraima ainda está isolado, algumas regiões do Acre, do Pará, mas no geral o sistema está todo interligado por linhas de transmissão e tem vários tipos de geração distribuídos pelo país. Aí mais para frente eu trouxe os gráficos mostrando mais ou menos aonde estão localizadas cada tipo de geração assim, no país, para a gente ter uma ideia. Então, a gente tem essa interconexão entre subsistemas, que a gente chama, que a gente tem o país dividido em 4 subsistemas, pouco para frente a gente vai ver, e com isso a gente consegue ter um ganho sinérgico, né, Vocês estão vendo a apresentação aí, pessoal? Ela tá carregando. Pois é, não sei o que aconteceu. A minha tela ficou branca aqui. Parece que clicou no whiteboard. Pra mim não tá aparecendo também. Isso aí também. Será que alguém pegou o controle? Que estranho. Eu acho Tenta. que tem pessoa apresentando. Eu tô vendo um outro nome ali. Agora saiu. Eu acho que a Márcia agora saiu. Tá, agora saiu. Poxa, eu não sei o que aconteceu também, mas tenta usar de novo. Acontece. Então, vamos lá, eu tô compartilhando de novo. Foi, né? Foi. Tá, vamos imaginar então. Bom, então aí a gente tem esses ganhos sinérgicos porque a gente consegue ter, como o Brasil tem essa dimensão continental, a gente vai ter hidrologias diferentes nas regiões diferentes, no caso da energia hidrelétrica, a gente vai ter regimes de vento diferentes, a gente vai ter incidência solar diferente, a gente tem vários ganhos que a gente pode ter por complementariedade das fontes, né? Principalmente quando a gente fala das renováveis que são mais intermitentes. Então, por isso que a gente tem esse ganho tão grande de ter o SIM no Brasil, né? Que a maior parte dos países da dimensão do Brasil não tem um sistema interligado, né? O Brasil é meio que uma referência por isso no mundo, porque os demais países costumam ter divisões, assim, dentro do país tem um subsistema, outro subsistema, eles não são interligados como no Brasil. Aí aqui eu trouxe esse mapinha, está disponível aqui, eu trouxe o link também no site da EPE, que é a empresa de pesquisa energética. E aí tem todas as principais linhas de transmissão, aqui até 132 kV, e a gente consegue ver até onde elas chegam, e aí aqui vai ramificar pela distribuição, né? E também está coloridinho aqui os subsistemas do Sistema Interligado Nacional, que eu comentei que a gente tem 4. Ou podem ser chamados ou de subsistema ou de submercado. Vocês vão ver eu falando as duas coisas, é exatamente a mesma coisa. A diferença é que, principalmente, o Operador Nacional do Sistema vai chamar de subsistema, e a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, chama de submercado. Aí, como eu trabalho com o Mercado Livre e trabalho bastante com a CCE, eu costumo falar submercado, mas às vezes também falo subsistema, então é a mesma coisa. E aqui, quais são os subsistemas, então? O primeiro aqui é a região sul, que é exatamente a região sul, região geográfica sul também. O sudeste centro-oeste é a união da região sudeste centro-oeste, só que ainda inclui Rondônia e Acre, que pertencem à região norte, né, região geográfica, mas
no subsistema está no centro, sudeste, centro-oeste, justamente porque está interligado aqui, ó. Temos o subsistema nordeste, que a exceção aqui é o Maranhão, que seria da região nordeste, mas pertence ao subsistema norte. Então, a gente tem essas três exceções, Acre, Rondônia e Maranhão. O restante é tudo igual às regiões geográficas. E aí é mais por questão de linha de transmissão mesmo, como fica, como faz sentido, né, se organizar tanto para preço quanto para operação do sistema. E aí agora tudo que eu vou falar vai ser mais ou menos baseado nos subsistemas, então por isso que é importante que funcione. Então, agora, a primeira fonte que eu trouxe aqui, a imagem do mapinha, é a fonte hídrica. Aí tem tanto hidrelétrica de grande porte, que são essas aqui, quanto PCH e CGH. A gente consegue ver que elas estão muito concentradas nessa região aqui, em número de hidrelétricas, né? Que é a região sudeste centro-oeste, rosinha aqui, e a região sul também tem um pouco. E aqui na região norte, a gente não tem um número tão grande de usinas, mas eu já adianto que as usinas que tem na região norte são grandes, assim. Então, a gente tem uma representatividade boa de usina hidrelétrica no norte também, mas elas não têm reservatório de forma geral, elas são usinas a fio d'água normalmente. Então, a diferença é que uma usina a fio d'água não consegue armazenar, né, energia, ela vai ter uma barragem ali normalmente só para dar a cota, para ela conseguir gerar, mas ela não tem um reservatório suficiente para quando tem um período de chuva, ela ficar armazenando água e usar durante o período de seca, que é o que a maior parte das usinas do Sudeste tem, né? As usinas localizadas aqui nessa região tem reservatório, isso a gente vai ver logo mais também. E é a fonte que mais tem capacidade instalada no país, é a hidrelétrica. Chega a 53%, daqui a pouco eu vou mostrar um outro slide com uns percentuais. Esse segundo slide eu trouxe as eólicas e o solar fotovoltaica. Solar fotovoltaica ainda é bem incipiente, está começando agora, está crescendo bastante nos últimos anos, mas ainda não é muito representativa, mas a gente vê que tem bastante em Minas, tem no Nordeste. E eólica, a gente tinha inicialmente mais no Sul, mas agora no Sul a gente tem ainda algumas usinas, mas não é tão representativo quanto no Nordeste. No Nordeste está se abastecendo praticamente pelas usinas eólicas que estão sendo construídas lá, está crescendo bastante, e logo mais a gente também vai ver o quanto o Nordeste está contribuindo para garantir o nosso fornecimento de energia do país, por causa das eólicas que foram construídas lá nos últimos anos. Aqui eu trouxe as usinas térmicas a combustível fóssil e nuclear. Nuclear a gente só tem em Angra, né? Que em Angra fez. E fóssil a gente tem... O principal combustível aqui é gás natural, mas tem alguma coisa de óleo diesel, óleo combustível também. E aí a gente consegue ver essa distribuição, de ter bastante aqui no Sudeste, que é perto da carga. Aqui estão as maiores usinas térmicas. E bem localizadas bem próximo das maiores cidades, normalmente. Porque elas entram justamente quando a gente precisa atender a carga no horário de ponta, normalmente. Então, faz muito sentido que elas estejam localizadas perto da carga. E a gente acaba tendo bastante usina térmica aqui, em número, não necessariamente que de maiores potências, mas tem bastante usinas menores aqui na região norte por causa dos sistemas isolados, né? Eu comentei antes que ainda não estão interligados no sistema interligado nacional. Então, acaba tendo bastante usina térmica aqui. E agora, a última fonte que eu trouxe específica é usina termoelétrica a partir de biomassa, que normalmente vai ser bagaço de cana-de-açúcar, né? A fonte, mas tem algumas outras também, mas no geral é basicamente bagaço de cana. E aí a gente vê novamente bastante perto dos grandes centros aqui, onde a gente tem maior consumo também de energia. E São Paulo, né, que é uma região produtora de cana-de-açúcar, tem um pouco no Nordeste também.
E eu trouxe mais porque é uma fonte que dentre as termoelétricas também se destaca, e se destaca principalmente porque ela consegue entrar no período em que a gente precisa de energia no país, que é no período seco. Então, no período seco do Sudeste, a gente tem bagaço de cana disponível para conseguir gerar com essas usinas térmicas, e elas também complementam o nosso período úmido do Sudeste. Então, por isso que ela acaba sendo uma fonte importante também. E aí vira esse grande emaranhado de linha de transmissão e usina e carga, que é o Sistema Interligado Nacional, que é operado pelo Operador Nacional do Sistema, que é o ONS. Aí no próximo slide, eu trouxe a garantia física de geração por fonte, que é o que eu falei antes, que a hidráulica representa bastante, né? A garantia física é uma tentativa de dizer o quanto cada usina realmente consegue entregar de energia, e não só a capacidade instalada dela. Porque aí, por exemplo, as eólicas é uma fonte que hoje em dia a gente está batendo recorde de fator de capacidade delas, mas antigamente elas não tinham um fator de capacidade bom, era enfim, mais baixa, assim, em torno de 20 e poucos por cento, 30%. E aí a gente não conseguia garantir que aquela capacidade instalada ia entrar, então não nos servia muito o valor da capacidade instalada, então para cada tipo de fonte é calculada a garantia física de uma forma diferente, mas ela deve representar o quanto a gente consegue entregar de energia garantida daquela fonte, né? E aí, de garantia física, então, a gente tem 63% de hidrelétrica, térmicas a gás e eólica estão ali em torno de 10%, e aí a gente vai ter uma representatividade menor de PCH, térmica biomassa, térmica carvão mineral, térmica a óleo, solar fotovoltaica ainda está bem incipiente, né? Mas é basicamente essas as principais hoje. E aqui eu trouxe um gráfico que traz mais ou menos o comportamento da geração ao longo do ano, para a gente conseguir ter uma ideia de como funciona todas essas fontes juntas aí e como elas se comportam. Então, normalmente, a gente vai ter um período úmido bem que é bem visível, assim, de começando normalmente em novembro e terminando em março ou abril. Então, agora a gente está quase iniciando o período úmido, estaria iniciando o período úmido do Sudeste, Sudeste e Centro-Oeste, que são ali a região onde tem as maiores usinas, como usinas de reservatório, como eu comentei antes. Então, para essa questão de esperar o período úmido para a gente conseguir guardar água, a gente costuma olhar muito para o Sudeste. E aí, nesse período que está chovendo bastante, a gente aproveita para gerar bastante hídrica e a gente guarda um pouco para conseguir gerar no resto do ano também. Mas a gente costuma ter mais disponibilidade, né? No início do ano ali. E as outras fontes, a eólica costuma ser complementar. Então, no período de julho até setembro tem sido o período que mais gera eólica, que é justamente no meio do nosso período seco, as eólicas ali do Nordeste, né? Aqui no Sul um pouquinho diferente. E térmica a biomassa, que nem eu comentei também, mais ou menos nesse período. E aí térmica a gás natural é o restante do esquadrinho aqui, ela vem entrando quando é necessário, né? Na medida que tem a disponibilidade de combustível e a gente esteja precisando, né, porque é caro, a gente está gerando com térmica a gás. E aí, como esse histórico é recente, vocês podem ver que a gente realmente está precisando, a gente está gerando bastante térmica a gás e, enfim, todas as térmicas que a gente tem, na verdade, faz um bom tempo já. E aí, esse cenário aqui de geração hídrica seria bem melhor, típico, né? Esse aqui é o histórico desse ano, que é um ano de crise hídrica, mas ainda assim a gente consegue ver um pouquinho dessa sazonalidade. Aí aqui eu trouxe
um outro quadrinho que eu acho que é bem interessante da gente ver, que é como funciona a carga versus a geração para cada um dos subsistemas ou submercados. Então, a primeira coisa, eu deixei tudo aqui na mesma escala para a gente conseguir comparar. Então, se a gente olhar o Sudeste e Centro-Oeste, a escala de carga que existe lá e de geração que existe lá é muito maior do que nos outros mercados. Aí, de cara, a gente consegue ver, esse ano o Sudeste está quase sempre com uma falta, ele está com a carga um pouquinho maior do que a geração. Então, ele está importando energia dos outros mercados. Aí a gente tem esse conceito de intercâmbio de energia entre os submercados. A gente chama importar e exportar energia de um submercado para o outro, porque a gente consegue ver eles como grandes blocos, assim, que transferem energia um para o outro. E então ele está importando um pouco. O Sul, a gente nunca sabe muito o que esperar do Sul, porque ele pode estar dessa forma que ele está. Desde 2019, ele praticamente não exportou energia, vem sempre com alguns buracos, assim, tendo que importar bastante, ou se mantendo com as usinas que a gente tem aqui. Isso é porque o nosso regime hidrológico, ele não é bem definido. Ao contrário do regime hidrológico do Sudeste e Centro-Oeste, que tem um período úmido bem pronunciado, e do Norte, que também tem um período úmido bem pronunciado, no Sul, a gente pode esperar qualquer coisa. Tanto que a gente vê os nossos reservatórios encherem e desencherem muito rápido, até porque eles são pequenos também, mas porque a chuva vem, enche o reservatório e a gente está bem, aí dali a 3 semanas a gente já está mal de novo. Então é bem variável, e aí a gente não consegue contar com o Sul para transferir para o Sudeste, por exemplo, assim, com certeza, sabe? Às vezes a gente consegue exportar, mas normalmente a gente fica mais dependente deles de importar energia do Sudeste mesmo. E aí, como o Sudeste está precisando importar e o Sul também, acaba que esses dois aqui transferem para o Sudeste, que transfere para o Sul, né? Porque na prática ele não está interligado o Sul com o Nordeste nem com o Norte, né? O Sul está só com o Sudeste. O Sudeste está com o Nordeste e com o Norte. E o Norte e o Nordeste também tem interligação entre eles. Então, essas são as possibilidades que a gente tem. Além de também ter possibilidades de importar energia da Argentina e do Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul. Tem 2 subestações conversoras que a gente consegue importar. Mas aí o montante não é tão significativo, mas esse ano a gente está importando bastante porque está realmente precisando para o SIM como um todo. Então a gente está usando o que tem, né, disponível. Então, o Sul tem essa característica. O Nordeste, ele tinha uma característica de ser importador durante uma boa parte do ano, até alguns anos atrás, mas a partir de 19 a gente consegue ver bem como vem aumentando a geração e como ele, no último ano, ele praticamente não precisou importar energia, só por um período bem curto de tempo, e ele está bem exportador agora. Isso é graças à eólica, tanto o fator de capacidade aumentando, quanto mais capacidade instalada também. Então, a gente está tendo uma geração eólica bem forte no Nordeste, que está ajudando a salvar o Sudeste aqui, né, com a exportação. E o Norte é um submercado que, desde que foram construídos os empreendimentos maiores lá, a gente vem observando essa característica dele ser praticamente um submercado exportador de energia. Então, mesmo quando ele está no período seco dele, ele consegue se abastecer. Então, ele não precisa importar energia. E quando está no período úmido dele, que é bem definido, é um pouquinho deslocado em relação ao do Sudeste. Um mês e meio, 2 meses para trás, normalmente. Começa um pouquinho mais tarde, termina um pouquinho mais tarde. Então, ele ainda consegue ajudar o Sudeste a guardar um pouquinho mais de água, porque como fica usando a energia do Norte, e depois ele começa a usar o reservatório dele, né? Mas então o Norte tem essa característica de ser bastante exportador e bastante mesmo. Tipo, se a gente olhar a ordem de grandeza aqui, chega a ser o dobro do consumo interno dele, ele consegue exportar em alguns períodos do ano, o que ajuda bastante o Sudeste aqui na necessidade dele, em geral. Então, muito importante a gente ver o quanto o Sudeste é o maior consumidor do SIM e maior gerador também, mas o quanto ele ainda tem
necessidade de importação, e aí ele conta principalmente com esses 2 supermercados aqui para isso. Tem alguma dúvida dessa parte até agora? Tem, então vamos continuar. Então, a imagem que eu trouxe agora é sobre as principais bacias hidrográficas que são importantes para a gente quando a gente fala de reservatório. Então, principalmente ali na região sudeste, como eu comentei, que é a região que a gente consegue ter esses reservatórios para guardar água no período úmido e usar no seco. Aí a gente tem uma bacia que se destaca, que é a bacia do Paraná. E aí a bacia do Paraná, ela engloba essas outras três bacias aqui, que é a do Paranaíba, 4 bacias, desculpa, do Paranaíba, do Grande, do Tietê e do Paranapanema, que são essas usinas aqui, porque acaba que esses rios desembocam no Rio Paraná também. Então, se a gente muitas vezes fala da bacia do Paraná como se fosse ela englobando essas outras 4 bacias também, além da calha principal do Paraná, que como a gente costuma chamar essa aqui. Então, se a gente somar tudo isso, a gente tem uma representatividade muito grande de reservatório aqui. A gente tem bastante reservatório aqui na bacia do Tocantins também, mas esse ano, com a crise hídrica, foi afetada principalmente a bacia do Paraná, por isso que eu estou comentando dela. E aí, como eu tinha comentado, a importância do Sudeste, 70% da capacidade de armazenamento do SIM todo está aqui nessa região. E dentro dessa região aqui está a representatividade, né? Então, esses percentuais aqui são em relação ao total do Sudeste. E aqui eu trouxe o histórico do nível de reservatórios do SIM, que é composto majoritariamente pelas usinas do Sudeste, então não podemos esquecer disso. Aí eu trouxe tanto para a gente ver, comparar 2021 com os outros anos, de ver que a gente realmente está mal, e principalmente ver o quanto a nossa curva está diferente esse ano. Porque normalmente a gente tinha uma curva que permanecia enchendo até o mês de março, abril, ali, os reservatórios, então eles continuavam subindo o nível e depois começava a descer. E essa queda brusca, ela é normal. E depois esse aumento brusco novamente no início do ano tá cheio de novo, é normal, mas não era normal a gente nem completar, nem terminar de chegar nesse topinho do morro aqui e já baixar. Então, esse ano que aconteceu foi que a gente chegou ali antes do final do período úmido e já começou a cair. E aí a gente chegou em setembro num nível muito abaixo do que aconteceria normalmente, né, no histórico. Isso graças a essa crise hídrica na bacia do Rio Paraná, principalmente. E aí aqui tá uma das explicações de como a gente chegou até aqui. Então, para isso eu trouxe primeiro o conceito de ENA, que tem que explicar para vocês o que é, que às vezes a gente fala muito de afluência, e aí quando a gente fala de afluência, a gente está falando da ENA. A ENA, que é a energia natural afluente. Ela é basicamente a conversão da chuva em água turbinável na usina. Então, a gente consegue medir o quanto de megawatt médio, que a gente chama, que é uma medida de energia, como se fosse megawatt-hora, só que dividir pelo número de horas, então megawatt médio, mas é uma medida de energia que pode ter base diária, mensal, semanal, anual, tanto, assim, sempre vai estar especificado normalmente, né, com a base, mas é uma medida de energia. Então, porque nem toda chuva é boa pro sim, né? Falando em termos de geração de energia elétrica. Às vezes pode chover, mas não chove na bacia, o solo não está absorvendo, o solo estava seco, então o solo vai demorar para conseguir transformar isso em afluência. Enfim, tem um monte de detalhes aí. Quem é meteorologista vai saber explicar isso muito melhor que eu. Mas é basicamente os valores que a gente acompanha estão relacionados com a afluência, então com a INA, e não
com a chuva diretamente, mas a gente também está sempre de olho na chuva. E aí a ENA também normalmente vai ser comparada com a média histórica da ENA, que é a MLT, média de longo termo. E aí é um percentual da média de longo termo. Então, se você vê aqui uma ENA de 100% MLT, isso não é assim algo super bom, é a média, né? 100% da média. Se tiver 150% da MLT, daí quer dizer que está 1,5 vezes a média. Então, esse ano, a gente aqui tem a MLT, o percentual da MLT, para o período de setembro de 2020 até agosto. Então, essa sequência de afluências. Aí tem a comparação com todo o histórico que a gente tem disponível de medição, que é de 91 anos. Então, desde 1931, a gente tem medição disponível, considerada confiável, e a gente usa esses dados no sim, ONS, principalmente esses dados. E aí ele sempre faz essa comparação, aqui vai dizer como que a gente está em relação ao histórico. E aí o Sudeste, nesse período acumulado aqui, estava 67% da média, então terceira pior posição. O Sul estava sexta pior, o Nordeste quinta pior, o Norte 14º pior. E juntando esses quase piores aqui, o Sim estava na pior situação de MLT nessa sequência de meses aqui, 66%. E só em agosto também a gente teve o pior agosto da história, foi 53% da MLT. Então, isso era o que a gente vinha observando até agosto, setembro. Eu já vou adiantar que agora a situação está um pouquinho melhor, mas a gente chegou nessa situação de crise por causa dessa sequência de afluências ruins. E também eu vou mostrar o que vem acontecendo nos últimos 10 anos, que também é uma sequência de sempre um pouquinho abaixo da média e acumulando um déficit de afluência. Então, a gente não chegou simplesmente por causa desse último ano ruim, né? Foi meio que uma sequência de anos que a gente não está atingindo a média, assim, há muito tempo. E aí aqui eu trouxe a importância da Bacia do Paraná, que eu tinha comentado antes, que a gente tem a Bacia do Paranaíba, do Grande, do Tietê e do Paranapanema, que desembocam na Bacia do Paraná, e aqui a calha principal. Então, essa bacia, principalmente, que está sendo afetada pela crise, e é onde estão os nossos principais reservatórios. Aí aqui tem as usinas descritas, então tem as principais aqui, tem Furnas, tem Tumbiara. Quem não é do setor provavelmente não está familiarizado com elas, mas eventualmente vocês podem ouvir falar, e aí vocês vão saber que elas são aqui da região do Bacidu e Paraná. E aqui é aquilo que eu comentei dos últimos 10 anos. Então, a UNS montou esse esquema para conseguir passar essa sensibilidade do quão ruim está a situação e como que ela veio nessa sequência, né, de acumular um déficit. Então, essa é a bacia do Paranaíba. O déficit atual é de 67% acumulado. Então, desde 2011 até agora, os últimos 10 anos, a gente acumulou um déficit, então acumulou uma falta de chuva, nesse caso, de equivalente a 67% da precipitação média anual da bacia. Precipitação média considerando ali o histórico dos 91 anos. A bacia do Grande, que é outra bacia que é muito representativa, lá 25%, se eu não me engano, dos reservatórios do Sudeste estão lá, a capacidade do Sudeste está lá, acumulou um déficit de 2,4 vezes a precipitação média anual dela nesses últimos 10 anos, só caindo aqui, né, aumentando o déficit. E a calha principal do Paraná também acumulou um déficit de 66% da média, da precipitação média anual. Então, a gente tem esse acumulado abaixo da média para essas 3 bacias e é isso que a gente está vendo a situação chegar nesse nível crítico, chegou esse ano. E aqui eu trouxe melhor um pouquinho a subdivisão dos reservatórios, como é, que eu comentei que 70% estava no Sudeste, então esse aqui é o 100%, né, total. Aí a gente tem 7% no Sul,
18% no Nordeste e 5% no Norte. Então, por isso que a gente acaba acompanhando muito o Sudeste, porque essas outras bacias não vão ser tão representativas quanto ele, né? E aí aqui a gente tem o nível de cada um desses submercados hoje. Então, esse é na data de hoje ou de ontem, que a gente pegou os dados aqui. O Sudeste está em 17% do total do Sudeste. O Sul está em 43%, está numa situação boa se a gente comparar com o mês passado e com o mesmo mês do ano passado. Mas essa situação boa aconteceu agora nas últimas semanas, porque o Sul é super variável, como eu comentei. Então, se a gente tem uma semana boa de chuvas, a gente consegue encher os reservatórios bem rápido e ficar numa situação boa. Mas pode ser que logo esvazie também. E o Sudeste, se a gente comparar com o mesmo mês do ano passado, está bem abaixo, né? E se comparar com o mês passado, a gente está bem, porque a gente está aumentando um pouquinho o nível agora em outubro. Então, notícia boa é de que a gente tem pelo menos uma esperança de sair da crise esse ano, porque a chuva chegou um pouquinho antes do que deveria. Inclusive, a gente estava esperando lá para novembro, começo do período úmido, e começou a chover já. E a gente já tá vendo os mapas mais otimistas agora para as próximas semanas. Então, tudo indica que a gente não vai cair mais tanto nível quanto a gente achou que ia cair dos reservatórios. A gente vai conseguir, graças à chuva, sair da crise um pouquinho mais cedo. E aí o Nordeste está em 36,8% agora. A situação comparada com o ano passado e com o mês passado também está mais ruim, assim, ele decaiu. E o Norte decaiu em relação ao mês passado, mas está melhor do que o mesmo mês do ano passado. Está num nível, assim, até ok, o Norte, 51,2% para essa época do ano, não é um nível ruim para o Norte. Mas porque também tá chegando no finzinho do período úmido deles, o período deles começa um pouquinho depois, mas ele logo vai replecionar, né? Então, é normal que eles estejam no nível mais baixo agora. O que não é normal era o Sudeste estar nesse nível de 17%. A gente viu que a diferença em relação ao ano passado é bem grande, né? E sendo que ano passado também já estava ruim. E aqui, aí eu trouxe o SIM como um todo. Então, quando a gente junta todos aqueles 4 subsistemas, a gente tem o armazenamento médio do SIM. E aí, para a gente comparar, a média da década dos últimos 10 anos é esse azulzinho, essa curva azul, e 2021 é essa curva preta. Então, a gente veio de uma sequência de vários meses abaixo da média, muito abaixo da média, abaixo de todos os outros anos que a gente tinha aqui de histórico. Essas outras curvas são os outros anos. Então, a gente estava numa situação bem preocupante por conta disso, até setembro. A gente achava que ia seguir decaindo aqui, como todas essas curvas costumam fazer. Mas a gente viu que esse mês a gente está andando de lado, que tudo indica que a gente vai conseguir cair um pouquinho, talvez em novembro ainda, se não chover. Se a gente seguir com a previsão de chuvas que a gente tem, que é chover um pouco menos, então pode ser que a gente tenha que usar mais um pouquinho os reservatórios, mas a gente não vai mais decair tanto quanto a gente estava esperando lá na metade do ano, esperando um mês atrás, a gente já não tinha essa perspectiva que a gente tem hoje, sabe? Então, mas para a gente comparar com a média, com os outros anos, para ver a situação que a gente estava até setembro. E agora eu trouxe um comparativo mais rápido com 2001. Como eu comentei, foi a crise mais grave que o setor enfrentou, assim, até onde a gente ouviu falar, que foi uma crise que gerou vários apagões em várias regiões e que foi decretado um racionamento de energia. Então, foi obrigado, as pessoas serão obrigadas a reduzir seu consumo. Então, elas tinham metas de redução de consumo que variavam ali de 10 até 20, 25%, dependendo da
da classe de tensão dela, né, da conexão, se é comercial, se é industrial, se era residencial, elas tinham metas diferentes, mas elas tinham que reduzir. Se elas não reduzissem, elas pagavam multas bem caras sobre o montante que não reduziu. E consumidor residencial tinha um bônus se reduzisse mais do que a meta. Tinha algumas, assim, foi feito um programa bem elaborado de racionamento para que realmente se reduzisse o consumo, para que o sistema não colapsasse, assim, mais do que já estava, porque não ia dar conta de atender o consumo, então as pessoas foram obrigadas a fazer um racionamento de energia elétrica. Então, é isso que a gente costuma chamar de racionamento. Então, às vezes tem gente que acha que a gente já está no racionamento, algo do tipo, a princípio não, a gente teria risco de entrar no racionamento, que seria essa redução obrigatória do consumo. Mas, até hoje, acredito que pode perguntar, Sofia. O que você está com vontade? Oi, Sara, tudo bom? Na verdade, eu não sei se tu respondeu a pergunta com esse slide, mas eu levantei a mão quando tu estava no slide 18. Além do racionamento, como é que isso impacta no nosso dia a dia, tipo, financeiramente? Financeiramente, a gente tem uma das coisas que, assim, quem é consumidor residencial deve ter sentido esse ano foi que a partir de setembro foi acionada uma bandeira que dá um acréscimo de R$ 14,20 a cada 100 kWh, que é assim, é um valor de bandeira bem mais caro do que as outras. Assim, foi um reajuste bem alto no valor da bandeira, porque as outras eram de 9 e poucos reais, assim, agora está de 14 reais. Mas ainda assim, a gente costuma perceber que consumidor baixa renda, que tem tarifa social de energia elétrica, não paga bandeira, pelo menos não paga essa de escassez hídrica, que é esse patamar novo. Então, a gente acaba notando que os consumidores em geral que sofrem com a bandeira tarifária não reduzem seu consumo por causa da energia, eles simplesmente vão pagar mais caro e vão continuar usando, né? Esse que seria a ideia por trás da bandeira, né? De forçar, assim, financeiramente, dar o sinal de que a energia está mais cara para ser produzida, então vou te passar esse custo adicional, e aí talvez você reduza seu consumo. E aí a gente vê que isso não acontece, mas tem esse repasse do custo adicional do sistema, assim. O que a gente está vendo agora é que está muito caro manter o sistema funcionando, mas ainda é possível manter ele funcionando. Então, acho que isso que a gente vê de impacto agora. Tá bom, Sara, obrigada. A gente está acionando todas as térmicas a gás ali, que nem eu comentei, e são as usinas mais caras que a gente tem no país, assim. Então, isso que a gente tem de impacto direto agora. Se eu não ver que vocês estão com a mão levantada, vocês podem interromper, pessoal, eu não vou ver isso. E aí, o que eu estava comentando aqui, então, era do racionamento de 2001, que todos esses programas que foram feitos de racionamento impactaram numa redução que eles estimam entre 20% e 25% do que seria se não tivesse acontecido o racionamento. Então, e fizeram o Brasil conseguir atravessar aquele ano, 2002, a situação melhorou e começaram a construir muito mais usinas térmicas, etc. Logo mais, vou mostrar um slide com esses dados. E outra coisa importante é que a gente que está aqui no Rio Grande do Sul talvez não lembre, porque não teve racionamento aqui no Rio Grande do Sul na época, porque a gente tinha uma limitação no intercâmbio. Então, a gente deu sorte na época de o Sul estar com os reservatórios cheios, a gente estava com bastante energia aqui, e a gente não conseguia exportar toda a energia para o Sudeste. O Sudeste estava precisando, que é o maior centro de carga, né? E a gente não conseguia exportar tudo. E aí a gente batia no limite do intercâmbio. Então, como a gente estava com energia sobrando aqui dentro, não fazia sentido a gente participar do racionamento. Então, por isso que a região sul não participou na época. Mas, assim, hoje em dia, se acontecesse, provavelmente a gente participaria. Porque teria... assim, não faz mais sentido essa restrição do intercâmbio, assim, uma operação normal que a gente tem visto. E aí, a partir dessa crise que aconteceu,
o Brasil era atendido predominantemente por hidrelétrica nessa época. Tinha alguma coisa de térmica, mas muito menos do que hoje. Então, realmente, a situação da chuva estava ruim. A gente ficava bem mal, porque era dependente basicamente de hidrelétrica. E aí, a partir da crise, o pessoal entendeu que tinha que começar a diversificar a matriz e também tinha que fazer uma infraestrutura de interligar o sistema muito mais do que tinha na época. E aí a gente chega na comparação aqui dos dois mapinhas, de como era o sistema em 2000 e como ele evoluiu até 2018. Hoje é basicamente a mesma coisa. Que a gente não tinha interligação com o norte, ainda com Manaus, por exemplo, a gente não tinha interligação aqui com a região centro-oeste, quase nada. Então, a gente ainda tem uma região aqui que tem alguns sistemas isolados, mas a gente não tinha toda essa interligação com o Nordeste, que nos permite importar energia de lá agora, que o Sul e o Sudeste estão com mais reforços também na transmissão. Então, a gente teve essa evolução bem boa na transmissão. E também que nos permitiu aumentar o intercâmbio. Aqui tem um intercâmbio energético entre Sudeste, Centro-Oeste e o Sul, que é a curvinha azul, entre o Sudeste e o Norte, que é a curvinha rosa, e entre o Sudeste e o Nordeste, que é a curvinha roxa. Então, a gente consegue ver como, principalmente com o Norte, aumentou muito, Sul, Sudeste também, e Nordeste também está aumentando desde os últimos anos, desde 2000 para cá. Então, graças àquelas linhas de transmissão ali, né? E a matriz de geração também diversificou muito. Se a gente comparar 2001 com 2020 aqui, o que foi a base da geração, 2001 era 90% de geração hidrelétrica, e hoje em dia a gente está nos 70 e poucos, a gente tem muito mais térmica e muito mais eólica, principalmente essas duas fontes aqui que têm sido bastante complementares à hídrica e fazem com que o cenário desse ano seja bastante diferente de 2001. Então, por isso que não dá para a gente pensar que está repetindo 2001, porque o nosso setor já evoluiu bastante, a gente já aprendeu bastante com 2001. Mas não quer dizer que a gente não tenha erros ainda e não tenha coisa a melhorar, e não tenha que diversificar mais ainda a matriz, e não tenha que investir em mais garantia física, rever os cálculos da garantia física. Tem uma série de coisas que a gente pode tirar de lição assim, desse ano. E aí, por fim, então, eu vou falar das medidas adotadas nesse ano, as mais excepcionais, assim, além da operação normal, e quais são as perspectivas agora, principalmente com essa melhora nas chuvas que eu comentei com vocês. Então, a gente já tem, faz alguns anos, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico monitorando as ações do Operador Nacional do Sistema, do Ministério de Minas e Energia e da Agência Reguladora Nacional de Energia Elétrica também. E ele costuma observar, principalmente, se o modelo que o ONS, o Operador Nacional do Sistema, utiliza para definir preço, definir qual usina vai ser despachado, faz sentido. Pode perguntar, Mauro. Uma pergunta, primeiramente, boa noite. Boa noite. A gente vem observando um grande boom aí na utilização da energia solar aí de forma doméstica, casas, assim, né? Acompanha bastante, cada vez mais pessoas implantando em suas casas isso. No contexto geral, como está sendo visto isso para incorporar assim ao sistema, né? E tipo fomentar esse tipo de prática, né? Para que os consumidores consigam utilizar essa forma de energia aí que está se perdendo aí. Tem algum trabalho para fomentar essa questão aí? Tá tramitando vários projetos de lei em relação à geração distribuída, né? Que é onde se encaixa a geração solar, assim que a gente coloca em casa, né? A gente coloca o painel em casa e aí a gente liga junto na nossa ligação de consumidor, né? Daí a gente vira o que a gente chama hoje de prosumidor, produtor e consumidor de energia.
E aí, hoje em dia a gente tem uma regulação, a gente tem alguns incentivos já, porque esse consumidor, na prática, não paga a taxa de uso, uma parcela da taxa de uso da rede, mas, enfim, está tramitando diversos projetos, a gente ainda não sabe, está bem incerto assim, o futuro, mas tudo indica que vai seguir tendo algum programa de incentivo, até porque a gente viu que isso aconteceu para a eólica e deu certo, né? A eólica lá no começo custava muito, muito mais caro do que ela custa hoje. Eu não sei se vocês não estão acostumados com eu falar de preço, mas custava em torno de R$ 500 por megawatt-hora. Hoje em dia está na faixa de, sei lá, 100 e poucos reais. A gente vê em alguns leilões. Então, ela diminuiu muito e não precisa mais de incentivo hoje em dia. Então, a solar tende a ir para esse caminho também, né? Mas a gente vê uma diferença bem significativa em como opera essas fontes, né? Assim como a eólica também, ela é uma fonte que o ONS, que é o operador, não consegue chegar e despachar ela como uma usina hidrelétrica com reservatório, ele consegue. Ele sabe que ela tem água disponível para gerar e manda ela gerar. Ele sabe que uma usina termoelétrica tem combustível para gerar e manda ela gerar quando ele precisa, né? Quando ele vê que o sistema está precisando de energia. Essas usinas de fonte intermitente, que é solar e eólica, elas não conseguem dar essa segurança para o sistema, né? Então a gente não consegue, nunca vai conseguir ter um sistema totalmente baseado só nelas. Mas é bem importante que a gente tenha bastante, porque elas são complementares, né? Assim como normalmente quando a gente tem muita chuva, a gente tem pouco vento, e quando tem muito vento, tem pouca chuva, a gente está vendo isso no Brasil. E quando tem sol e chuva também, né? Complementar. Então, é bem importante a gente ter bastante dessas fontes por causa dessa complementaridade e por causa do tamanho do nosso país, né? Então, quando a gente estiver bem numa região, a gente pode estar precisando de mais energia na outra e ela consegue exportar, né? Graças ao sistema interligado que a gente tem. Então, assim, minha visão de quem acompanha o setor é que provavelmente vai ter mais um pouco de incentivo ainda por um tempo para geração distribuídas a partir da fonte solar também. E que vai ajudar, sim, o sistema. Mas é uma operação bem diferente também porque são usinas menores, são só placas normalmente nas casas de pessoas, né? Então, pelo menos está bem perto da carga, também tem essa vantagem, então tem menos perda na rede. Tem uma série de questões que fazem a energia solar ser bastante interessante assim, para o sistema. Não sei se era essa dúvida. Falei demais. Certo. Muito obrigado. Bom, eu estava comentando do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, então, que o que ele faz é olhar basicamente se o modelo está dando o resultado que faz sentido. Porque o que a gente tem? O ONS, o Operador Nacional do Sistema, ele utiliza um modelo para definir quais usinas vão ser acionadas. Um modelo computacional, tá? E aí esse modelo pega a previsão de chuvas que a gente tem e pega o preço atual do custo do combustível, o custo enfim, de todas as usinas que a gente tem, que a gente sabe o custo, e ele calcula se vale a pena a gente despachar, pagar mais caro para despachar térmica agora e guardar água porque a minha projeção de chuva está dizendo não vai chover, ou se vale a pena eu despachar usinas hídricas, porque eu tenho água agora e eu tô vendo que vai chover. Tô vendo que vai chover, então não faz sentido eu guardar água. Tem que despachar usina hidrelétrica. É basicamente assim que o modelo funciona. Ele é muito mais complexo que isso, mas a ideia central é essa. Só que às vezes esse modelo não consegue interpretar muito bem a projeção futura. Ele interpreta bem a projeção para o curto prazo, mas às vezes ele não consegue prever que pode ser que a gente esteja o que tem acontecido, o que aconteceu, inclusive, esse ano, que o CMSE teve que intervir muito, porque o sistema estava mandando despachar as hídricas e não estava mandando despachar as térmicas, porque ele entendia que vai chover dentro da média, só na maior parte dos cenários dele. Então, ele não estava entendendo que a gente estava
numa sequência de piores históricos. Então, a gente veio numa sequência de 10 anos tendo déficit de precipitação ali na Bacia do Paraná. Então, faz 10 anos que a gente está abaixo da média, abaixo da média. Se o nosso modelo computacional está baseado em cenários que são baseados num histórico de 91 anos, ele não vai ficar botando o pior cenário atrás do outro e mandar despachar térmica, porque não faria sentido o modelo fazer isso, né? Então, ele acabava mandando despachar porque ele achava que ia chover dentro da média e despachar as hídricas. E aí o CMC teve que intervir, porque ele percebeu que não, se a situação continuar tão ruim quanto está, se a gente está passando por uma mudança climática, algo do tipo que a gente não vai ter chuva dentro da média, a gente precisa despachar térmica para guardar a água que a gente tem. E aí o CMC vai lá e fala para a ANS, você pode despachar a usina, mesmo que o modelo fala que você não precisa. E você vai despachar até tal montante. Aí o CMC define o montante de usinas que tem que ser despachadas e o ANS vai lá e faz, porque o CMC é um comitê que tem esse poder, né, de indicar coisas para o ANS. E ele também autorizou a importação de energia. Então, o CMSE viu que a gente estava com esse problema, de que a gente estava precisando despachar mais térmica do que realmente o modelo estava mandando desde outubro do ano passado. Então, faz um ano já que a gente está com um despacho térmico fora da ordem de mérito, que é esse despacho fora do que o modelo mandou. E mesmo assim, mesmo a gente tendo esse despacho, a gente chegou na situação que a gente chegou. Né? Então, imagina se a gente não tivesse tido essa interferência, né, de colocar um despacho fora da ordem. E, além disso, também, o ANS implementou uma série de flexibilizações de restrições operativas em usinas hidrelétricas e nos reservatórios para tentar preservar o nível de água. Então, tinha algumas definições que já tinham sido feitas antes com a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e com o IBAMA, por exemplo, e aí ele foi lá, conversou com esses órgãos para ver se conseguia alterar, para conseguir guardar mais água do que teria guardado se não tivesse feito essas flexibilizações. E também adotou alguns critérios diferentes de confiabilidade da transmissão. Esse aqui é um pouco mais recente, a partir de setembro. A gente tem alguns critérios de segurança, assim, principalmente que são um pouco mais rigorosos para quando a gente tem as linhas de transmissão maiores, aqueles grandes troncos ali que vêm do norte para o sudeste, do nordeste para o sudeste, principalmente. Nesses dois casos, e do nordeste para o norte, que foi alterado pelo ANS. Porque a gente tinha um critério que considerava uma contingência dupla, então, se tiver uma perda de 2 elementos aqui nessa linha, a gente tem que estar preparado para atender a carga de tal forma, tem uma série de procedimentos, e eles precisam deixar meio que uma capacidade ociosa da rede, para que, caso aconteça essa contingência dupla, consiga atender a carga, ou consiga cortar o mínimo possível de carga. Se acontecer um acidente, por exemplo, a descarga atmosférica, um raio caiu na linha, aí perdeu a linha, não pode simplesmente cair a carga de São Paulo inteira, entendeu? Então, eles têm que estar preparados para essas contingências que eles chamam, e aí eles têm um critério um pouquinho mais rigoroso para essas linhas maiores. E aí eles deram uma flexibilizada para diminuir um pouquinho a segurança da operação, mas que elas ficassem preparadas para perda simples, que se chama perda de um elemento, e não mais ter contingências duplas, e aí isso aumenta um pouco o limite que a gente consegue usar de transmissão. E aí isso nos ajudou bastante também agora em setembro, que foi esse limite que eles estimaram ganho de até 2.850 megawatts. Se a gente olhar lá, era o Nordeste costuma exportar ali, tipo, o Nordeste não estava conseguindo exportar toda a eólica que estava gerando nos últimos meses, então ajudou bastante esse aumento aqui do limite. E aí aqui eu tenho as curvas que o CMC, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, estava utilizando de base para fazer aqueles despachos autorizar aqueles despachos de usina térmica que eu comentei. E aí, eu trouxe só para a gente ver o quanto a gente tinha esse cenário aqui no início do ano,
que a gente tinha 3 curvas. Tinha uma curva vermelha, uma curva amarela, uma curva verde. E aí a gente só não teria despacho se a gente estivesse acima da curva verde, em questão de reservatório. E aí, a partir de março, desculpa, que para mim tá pequenininho, não sei se eu tô enxergando o mês direito. Mas a partir desse mês aqui, a gente começou a desandar e a gente simplesmente foi próximo da verde para baixo da vermelha e muito abaixo da vermelha. Então, a gente vai demorar agora, a gente conseguiu chegar no ponto que a gente acredita que vai estabilizar e começar a encher de novo o reservatório, mas a gente vai demorar algum tempinho ainda para ficar acima da curva verde e não ter mais que ter esses despachos fora da ordem. Então, para a gente estar num nível de reservatórios ali mais confortável, né? Daqui para frente. Então, só para demonstrar, assim, essa perspectiva que eu trouxe para vocês. Então, a gente deve, o que isso significa aí na prática? A gente deve continuar tendo energia cara, sendo acionada por um bom tempo ainda. Mesmo que venha chuva e tudo mais, porque a gente não vai magicamente pular aqui muito para cima e ano que vem ficar aqui só sobre a curva verde. Pode ser que aconteça, assim, pode ser que venha bastante chuva e que aconteça, mas não seria tão esperado, assim, que a gente tenha um cenário tão bom, assim, que não precise mais despachar a usina térmica fora da ordem. E isso tem impacto direto no nosso custo. Para a gente que é consumidor residencial, a gente vai ver sempre no reajuste da distribuidora. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, você vai ver quando a RGE faz o aniversário dela, o reajuste dela, que é em junho, ou quando a CE tem o reajuste dela, que é em novembro. Aí você vê que muda a tarifa, aí é porque ela olhou tudo que aconteceu no ano anterior, a distribuidora que fica sendo cobrada. A distribuidora está sendo cobrada por essas usinas térmicas acionadas. Ela está pagando lá a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Tá, enfim, tem uma série de órgãos que controlam e tudo mais, mas ela está tendo esses custos. Só que ela não consegue repassar todo mês para o consumidor. Ela vai repassar só quando chegar lá o momento do reajuste, ela vai olhar tudo o que aconteceu e vai dizer, olha, eu gastei tudo isso e eu não recebi isso aqui pela tarifa que eu tinha na época, então vai ter que entrar no custo desse ano, aí entra. E aí a gente costuma ver sempre depois, assim. Então, assim como quando tem uma redução do custo, a gente vai ver essa redução depois. E aí, por isso que foi inventado esse esquema das bandeiras tarifárias, né? Pela ANEEL, que é a agência reguladora do sistema elétrico. Porque é uma forma de dar pelo menos um sinal para o consumidor de que a energia está cara naquele momento. E não esperar um ano até ter o reajuste da distribuidora para ele ver, nossa, estava muito cara a energia no passado. Né? Para ele ter esse sentimento, assim, esse mês minha conta está com um acréscimo de R$14 por 100 kWh porque está muito caro de gerar. Aí conseguir ter essa perspectiva e conseguir, se ele puder, se ele quiser, reduzir o consumo nesse mês que está mais caro. Né? Então, acho que essa que foi a jogada das bandeiras, mas a gente vê que ela ainda não serve para cobrir todos esses custos. Até porque também não é o intuito das bandeiras cobrir todos os custos daquele mês, né? Senão a gente teria uma tarifa diferente a cada mês, muito diferente. Aí o consumidor não teria previsibilidade de quanto que vai pagar. E não é isso que a gente quer no mercado regulado, né? A gente pode até estar disposto a passar por isso no Mercado Livre, se quiser ficar exposto, mas também não é o que as pessoas querem. As pessoas querem saber o quanto elas vão pagar, assim, minimamente no próximo mês, no próximo ano. Elas gostam de ter previsibilidade, né? Normalmente. Então, por isso que também a gente não teria uma bandeira que fosse a bandeira de, sei lá, R$300 e no outro mês zero de bandeira, porque tá super barato de novo. Então, acho que só para explicar o negócio das bandeiras de novo também. E aí, falando de bandeira, a gente teve esse ano também a criação da CREG. Essa aqui foi criada esse ano, dia 28 de junho, que é a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética. A CREG é composta por um monte de ministros, mas ela é presidida pelo ministro de Minas e Energia, que é o Bento Albuquerque, e aí tem vários ministros da Economia,
do meio ambiente, eu não me recordo agora de cabeça, mas são diversos ministérios que estão dentro da CREG, e aí eles decidem sobre regras excepcionais que eles podem implementar esse ano por causa da crise hídrica. E aí eles implementaram, uma das coisas foi essa bandeira escassez hídrica, que é essa bandeira nesse patamar maior que eu comentei com vocês. Ela vai estar em vigor até abril de 22, se não for derrubada, assim, se nada mudar, né? Se ninguém intervir, ela deve ficar acionada até abril de 22, é o que a gente está esperando. E ela é aplicada para todos os consumidores que estão no ambiente de contratação regulado, que a gente chama, que é o mercado cativo, que é onde estamos nós, consumidores livres da baixa tensão, onde estão consumidores livres, não, consumidores residenciais da baixa tensão, e só não estão os consumidores livres no mercado cativo. Consumidores maiores e tal. E também, além dessa ação da criação da bandeira, a CREG também criou este programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica, que é voltado também para consumidores do cativo. E aí, é um programa de incentivo à redução voluntária, então não é obrigatório, né? Começou em setembro, foi divulgado lá no final de agosto, junto com a bandeira lá no dia 31 de agosto, foi divulgado. E aí, o que diz esse programa? Se você reduzir seu consumo no mínimo 10%, a gente que é residencial pode participar, desde que tenha histórico do ano passado. Porque vai comparar setembro até dezembro desse ano, a soma dos consumos, compara com setembro até dezembro do ano passado e vê, eu reduzi no mínimo 10%, então eu vou ter direito ao bônus. Aí o bônus é de R$500 por megawatt-hora ou R$50 a cada 100 kWh. Então, se a gente pensar que a gente vai reduzir 100 kWh, vai ganhar R$50 e vai deixar de pagar a tarifa, que está na ordem ali de uns 600, no caso, para 100 kWh, estão 60, R$70, mais a bandeira de 14,20, então a gente consegue uma redução boa, né? Se a gente contar que a gente vai deixar de pagar a tarifa e ainda receber esse bônus, né? E aí o bônus é limitado à redução de 20%. Então, se você reduzir mais de 20%, você só vai ganhar até os 20%. Não vai ganhar 50% se você reduzir 50% do consumo. É mais um incentivo para reduzir nessa faixa mesmo, de 10% até 20%. Então, isso é um outro efeito que a gente pode ver esse ano, mas também a gente ainda não percebeu uma adesão a ponto de fazer diferença na carga do sistema, ali do OMS, falar na reunião dele que, sim, a gente notou que esse mês teve uma redução na carga por causa do programa. Ainda não chegou nesse ponto, mas o programa é recente, ele tem esse intervalo grande, né? Então, pode ser que nos últimos 2 meses pessoas participem mais, enfim, então a gente vai ver ainda a evolução do efeito desse programa. E esse programa é implementado para todo mundo, Brasil inteiro. Não sei se foi essa a pergunta do Gabriel no chat, mas é para todo mundo. Deixa eu ver se tem alguma regra de quem não pode participar, que eu me lembre. Mas eu acho que não. Acho que é isso. Todos os estados, todos os consumidores do cativo. Aí tem uma regra, lembrei. Mas é só prédios públicos que não vão poder participar, porque ele já tem uma redução obrigatória que o governo mandou, ter corte de 10% no consumo de energia em relação ao consumo de 19% para todos os prédios públicos. Então, acho que a iluminação pública, prédio e prédio que é considerado serviço público também. Então, a gente que é consumidor residencial, todo mundo pode participar de todos os estados. E esse programa, aqui de cima também, foi implementado esse ano, também é uma novidade, que é o Programa de Redução Voluntária da Demanda. Esse programa vale só para consumidor livre. Aí a gente poderia fazer uma palestra inteira para explicar para vocês como funciona o Mercado Livre e o que é um consumidor livre, mas eu vou tentar explicar brevemente. Então, consumidor livre é um consumidor que está conectado na alta tensão, então ele não está igual a gente no 220, 110.
volts, ele está conectado ali acima de 2,3 kV, então 2.300 volts. Aí pode até 138, caso mais de maior tensão de conexão. E ele vai ter uma demanda contratada com a distribuidora, porque ele vai fazer parte do grupo A, se ele está conectado na alta tensão. E aí, essa demanda contratada é basicamente a potência dele. Então, quanto ele consome de energia a cada momento é a potência que ele usa, né? Aí ele vai olhar na hora que eu mais uso potência no meu dia é tal, então eu tenho que contratar tal, tanto com a distribuidora, para que ele tenha sempre o sistema disponível para te entregar aquela potência ali. Então, ele tem essa demanda contratada com a distribuidora, ele paga por ela. A gente que é residencial não vê nada disso, a gente só paga pelo quanto a gente consome. Então, a gente consumiu 100 kWh esse mês, eu vou pagar 100 kWh vezes a minha tarifa, é isso que eu pago. O cara que está na alta tensão, não, ele tem esse custo ainda da demanda contratada também. E essa demanda contratada é um dos limites requisitos para ir para o livre, então tem que ser maior do que 500. Então, são para consumidores realmente mais grandes, assim, indústrias, ou também é possível fazer comunhão de interesses para migrar, então junta várias unidades menores até somar os 500, que é o mínimo para conseguir migrar. E aí, lá no Mercado Livre, ele consegue negociar energia e ficar menos dependente da distribuidora. Ele ainda continua pagando uma taxa pelo uso da rede da distribuidora, que tem uma tarifa regulada, mas ele vai conseguir ter flexibilidade para negociar a tarifa de energia, mesmo de compra de energia. Então, ele consegue ter uma previsibilidade um pouco maior, porque ele não fica tão dependente da bandeira, desse tipo de coisa que a gente está vendo que impacta o consumidor do cativo. O consumidor do livre consegue evitar uma boa parte dos custos, alguns não. Alguns, tipo, encargos, vai para todo mundo. Mas a bandeira, por exemplo, ele consegue evitar. E aí, esse consumidor livre, então, ele pode participar desse programa de redução voluntária da demanda, que foi criado esse ano. E aí tem alguns requisitos, então ele tem que reduzir no mínimo 5 megabytes a cada hora em horários definidos, então tem conjuntos de 4 ou 7 horas de redução. Aí ele faz uma oferta e fala, quero receber tanto para reduzir meu consumo nesse horário. Aí o Inês pode aceitar ou não, e aí se ele aceitar, ele recebe, e ele realmente reduzir o quanto ele ofertou, ele recebe uma remuneração por isso, se não, ele não vai receber remuneração, se ele não cumprir, né? Ou se o INSS não aceitar a oferta. E aí é um programa diferente que foi feito, bem mais elaborado, assim, e que serve para tirar a carga do sistema nos momentos de maior demanda, basicamente. Esses horários aí estipulados pela ANS são os horários em que a gente tem mais consumo. Então, ele pega justamente nesse horário que o sistema está mais demandado, que está tendo que acionar mais térmica, que são mais caras. Ele pega e fala para esses consumidores reduzirem nesse horário. Aí, se os consumidores conseguem, ajuda bastante o sistema, né? Então, esse programa também tem perspectiva de nos ajudar um pouco e, inclusive, está aumentando a adesão a cada mês que a gente está vendo. Ele está valendo desde setembro, outubro já foi bem maior a adesão do que foi para setembro, e aí para novembro tudo indica que deve ser um pouco maior também, então também deve ajudar um pouquinho. Mas, assim, apesar de ter tido a criação dos programas, da bandeira, a gente não viu uma redução super significativa na carga ainda. O que a gente viu que mais nos ajudou esse ano a conseguir passar pela crise sem ter racionamento, sem ter apagão, foi as usinas hidrelétricas do norte lá nos ajudando no começo do ano. Então, ali em abril, maio, até junho, a gente ainda tinha bastante exportação do norte para o sudeste, que nos ajudou bastante. As usinas eólicas do Nordeste, que nos ajudaram um ano todo, tipo, suprindo o Nordeste e exportando energia para o Sudeste. As usinas térmicas movidas a gás natural e a biomassa, gás natural porque é o que a gente mais tem instalado, né? Mas a gente, não sei se vocês estão acompanhando, também a gente está tendo muita procura por gás natural esse ano, então está ficando cada vez mais caro o combustível e a gente tem esse problema relacionado a gás natural. Então, a gente está cada vez com a energia mais cara. E a gente já está tendo que usar bastante. A gente vai continuar usando por um tempo, como eu falei para vocês ali. E biomassa também nos ajudou bastante esse ano. A biomassa
pelo menos não tem esse problema do preço que o gás natural está tendo esse ano. A disponibilidade de importação de energia da Argentina e do Uruguai também nos ajudou muito esse ano, porque historicamente, nesse período que é o período seco para a gente, aí de julho até setembro, a gente não tinha muita disponibilidade de energia da Argentina e do Uruguai para importar. A gente importava deles normalmente na época em que a gente estava no período úmido ali, então a gente quase não importava energia, assim, de vez em quando, tinha um dia que o ONS via que era necessário, a gente importava, mas não era algo, assim, anormal a gente, no período seco, importar a energia deles, que era quando a gente precisava. E aí, esse ano, a gente está tendo a disponibilidade, então, está nos ajudando, apesar de não ser um montante tão expressivo, está nos ajudando bastante. E também o ONS fez uma força-tarefa, o setor elétrico como um todo, para tentar adiar a manutenção de usina, disponibilizar gás natural liquefeito para as usinas, uma série de movimentos que a gente viu acontecendo nos últimos meses para garantir que a gente tivesse acionado todas as usinas térmicas que a gente conseguisse ter para conseguir segurar a água por mais um pouquinho mais de tempo no reservatório e não chegar no limite de quase colapsar, assim, porque as usinas não iam conseguir mais gerar. Se a gente baixasse chegasse num nível ali abaixo de 10%, a gente não ia conseguir gerar com muitas usinas já. Várias usinas já começam a ter problema quando o nível dos reservatórios do Sudeste está abaixo de 10%. Ele é sinal de que vai ter várias usinas que estão com um reservatório a menos de 3%, 2%, e aí já não conseguem mais operar normalmente, né? Não tem a altura necessária e tudo mais, e aí a gente teria um problema bem mais sério. Então, a gente teve, acho que esses pontos aqui são os mais relevantes que a gente viu esse ano para enfrentar a crise. E aí a gente tem essas perspectivas um pouco melhores, como eu comentei para vocês, principalmente nas últimas semanas agora, a gente está vendo essa melhora significativa nas perspectivas de afluências e no início do período úmido. Então, a gente está vendo que, aparentemente, o período úmido já tá começando, deu uma adiantadinha, e as afluências de previsão que a gente tem para as próximas semanas são bem boas. Aí, aqui, eu peguei esse não é o mapa mais atualizado que a gente tem, tá? Ele é o mapa da semana passada, que o Operador Nacional do Sistema disponibilizou para a operação dessa semana agora. E aí, estava com essa previsão de chuvas aqui, com essa previsão de afluências aqui, de percentual de MLT acima de 100% em várias regiões, em várias bacias, então, acima da média histórica. Então, isso para a gente tá assim, nossa, quanto tempo a gente não vê um MLT acima de 100%. E, então, a gente está bem otimista, assim, no setor com essas projeções que estão vindo agora nos últimos dias. A gente viu queda de preço, a gente está vendo que parece que a gente vai conseguir escapar esse ano. Ano que vem, já vamos ver, né, o que vai acontecer nesse período úmido. Mas esse ano parece que a gente vai conseguir escapar sem ter um racionamento, né, que era um medo que a gente tinha de chegar em outubro, agora, ou novembro, e ter problemas sérios, porque se a gente não tivesse chuva, a gente estava, assim, bastante no limite já, né, de ações que a gente poderia tomar. E aí, aqui está a perspectiva que o Enes divulgou de armazenamento do Sudeste até o final de novembro, que é quando tradicionalmente já teria começado o período de chuvas, né? Então, antes a gente estava com essa projeção bem mais ruim aqui, de a gente ter medo de ter problema, de ter déficit de potência, várias questões preocupantes. E aí, agora a gente já melhorou bastante a projeção e do sim como um todo também, que é influenciado diretamente pelo Sudeste, né? Como a gente viu na apresentação, acho que eu falei bastante sobre isso. E também estava essa projeção de chegar em 12%, agora está na faixa dos 26% aqui, então está bem melhor do que a projeção que a gente tinha um mês atrás. Esse caso anterior aqui era de um mês atrás, projeção do ONS mesmo. Então, para vocês verem como essas chuvas das últimas semanas e as projeções para as próximas mudaram um pouco o cenário já. Mas mesmo assim, a gente passou por um ano bem
turbulento, bem conturbado, e a gente não pode esquecer, né, das coisas que a gente aprendeu esse ano, de diversificar mais a matriz e tudo mais, e seguir nesse sentido, né, para que a gente não passe por outro 2021, outra crise hídrica com os mesmos problemas, né? Eu acho que era isso que eu tinha de apresentação. Espero não ter falado demais, eu acho que demais. Então, com alguma dúvida, pessoal? Então, o pessoal que tiver dúvidas pode abrir o microfone, falar, ou levantar a mão, ou manda no chat. Oi, Sara. É a Catiúcia. Não, só queria parabenizar, achei muito boa a apresentação e dizer que é um tema muito importante, né? Um tema muito relevante. Eu queria só te perguntar uma coisa. Eu vi ali que, pô, tu trouxe muita informação, né? E tem algumas informações que eu acho que ali deve ser da ENGIE, propriamente, né? Com algum balanço, alguma coisa que vocês fazem. E se tu vai disponibilizar essa apresentação, ou se dados restritos da ENGIE, alguma coisa assim, porque tem umas coisas bem legais ali que... Eu disponibilizo sim. Obrigada. Eu disponibilizo sim. É tudo baseado em dado público, assim, da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, do ANS ou da EPE. Basicamente, essas 3 fontes que eu uso. Então, tudo que eu tenho de dado aqui, eu peguei desses lugares. Aí, eu fiz os gráficos, a gente faz internamente, que a gente acompanha, mas não é nada que eu não posso legal. Legal. Não, mas é muito bom, tem bastante. Eu vi ali que tinha algumas referências, tinha os outros que eu fiquei pensando, nossa, de onde é que saiu isso, né? Deve ter saído de vários outros lugares. Mas muito boa da apresentação mesmo, parabéns. Eu gostei muito mesmo. Obrigada. Queria também parabenizar, sabe? E fazer uma pergunta, aproveitar. Não sei se vai dar para responder também, mas a gente não tem uma visão de redução do custo tanto de transmissão quanto de geração futura, né? Porque normalmente se aumenta razoavelmente devagar, justamente eu acho para não regredir. Não sei se seria bem isso. Assim, nas tarifas das distribuidoras, a gente tem isso dentro, né? Tem a tarifa da transmissão, do custo de energia, então a TE, tarifa de energia, tudo dentro do geral que a gente paga, né? E o que a gente vê é que às vezes acontece isso, da gente ter um aumento no ano e no ano seguinte cai, aí aumenta e no ano seguinte cai, por causa desses componentes financeiros que eu comentei uma hora na palestra, que é tipo, a distribuidora olha tudo que aconteceu no ano anterior. Então, vamos dizer, no ano passado, ela tinha definido uma tarifa para o ano passado. Aí aquela tarifa ficou maior do que os custos que ela teve. Aí ela ficou com sobra no caixa. Aí ela é obrigada a repassar essa sobra na tarifa do ano que vem. Aí a tarifa do ano que vem fica mais baixa. Aí vai lá, compara com o que recebeu, com o que ela gastou, fica mais alto de novo. Aí sobe e baixa, sobe e baixa. A gente costuma ver isso, sim, mas não é. Mas a gente tem esse controle justamente, tipo, não vamos deixar baixar 20% da tarifa para no ano que vem aumentar 40%. Então, a ANEEL, que é a agência reguladora, ela olha essas coisas e ela tem uma série de mecanismos que ela implementa para que isso não aconteça, para minimizar. Mas a gente vê um pouquinho isso acontecer, sim, por causa dos componentes financeiros. De ter uma flutuaçãozinha, assim, da gente ver uma redução, às vezes a gente tem... É que a gente vem numa sequência de anos em que a gente não está vendo muita redução, mas se olhar no histórico, tem alguns anos que tem redução, aí é seguido de um aumentinho, é seguido de uma reduçãozinha. Mas elas costumam, na média, acompanhar IPCA e GPM. É o que a gente vê de reajuste, assim, que ela costuma acompanhar esses índices da inflação. Porque agora IGPM não, no caso que IGPM chegou a 40% em alguns meses esse ano, né? Mas o IPCA, assim, ela costuma seguir mais ou menos nessa linha de aumentar uns 3%, 4% ao ano no longo prazo, se a gente olhar. Só que aí tem essas flutuaçõezinhas, então às vezes a gente vê 10% de aumento, 5% de redução, aí 15%, 7% de redução. E a gente vai vendo, mas
no longo prazo ela vai aumentando um pouquinho cada ano, justamente porque é difícil a gente ter uma redução nos custos no longo prazo. A gente vai ter normalmente um custo aumentando junto com a inflação, porque o custo de operação, manutenção das redes, de construção das redes vai aumentar conforme a inflação, porque apesar da tarifa de energia, às vezes, ter a possibilidade de reduzir, a gente tem bastante dependência de térmica ainda, que o combustível também tende sempre a aumentar um pouco, então acho que, de forma geral, vai acompanhar a inflação. É isso que a gente consegue ver em relação à tarifa. Tá bem, obrigado, Sônia. De nada. Até faz parte do conjunto para a medição da inflação, né? Então, Isso, faz parte também. Um impacta no outro. tá bem, obrigado. Bom, se ninguém tiver mais nada, acho que a gente pode finalizar por aqui. Então, agradecendo, muito obrigada, foi muito legal. Acho que o pessoal até comentou, deu parabéns, disse que era um tema muito complexo, também um tema muito atual, então muito legal a gente ter conseguido te trazer para falar sobre o tema. Muito, muito obrigada. Então, só dando recadinhos finais, no chat tem a lista de chamada, então para quem fez a matrícula na atividade, precisa de horas complementares, tem que assinar a chamada, e tem que assinar a chamada agora, porque não tem como assinar depois. Então, se atentem a isso. Outra coisa que eu queria lembrar é que a gente está com uma parceria com a Alura, que é uma plataforma de cursos de programação. Então, para quem está querendo aprender a programar só para ter uma ferramenta nova, ou por questão de carreira, trabalho, podem entrar no link e ganhar 10% de desconto. E é isso. Muito obrigada a todos. Uma boa noite a todo mundo. Obrigada, Sara, novamente. Logo a gente vai disponibilizar a apresentação inteira no YouTube e vai ficar aqui no chat também quando a gente finalizar o evento. Então tá, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigada, boa boa noite. noite, Sara. E Márcio.